Cruzeiro com muitos jovens, né? O Samuel já trouxe a informação nessa semana, o Cauã Prats chamando o interesse do Borussia Dortmund, o Vídea Real lá fez uma boa campanha no Mundial de Clubes. O Cruzeiro, imaginando, fazendo um exercício, eu sei que não acabou essa temporada, mas fazendo um exercício para 2026, é continuar nessa linha que o Cruzeiro está hoje, de jogadores jovens para serem potencializados, para darem retorno técnico e financeiro, ou o Cruzeiro também precisa mesclar, buscar pontualmente, não em sua maioria, né? Porque a era Pedro Lourenço ela começa fazendo exatamente o contrário, buscando reforços experientes, o patamar sobe de uma vez, né? Pelo menos é o que se imaginava, mas acho que há uma subida meio até desenfreada, e depois a gente volta para esse momento. O que deve ser, o Baú, o segmento do Cruzeiro para a próxima temporada? Ô, Valor, até pegando uma carona aqui nesse tema, né? Porque, por exemplo, eu tenho visto o pessoal do chat ironizando a questão do cansaço, né? E aí, um ponto que muita gente não leva em consideração é que desde o jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro praticamente repetiu a escalação sempre que pôde, né? Então, esses jogadores aí, se você. Eu vou até fazer esse levantamento depois e comparar com os jogadores, por exemplo, do Flamengo e do, e do Palmeiras, que tiveram mais jogos. Porém, a gente tem que comparar a questão dos minutos jogados, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro jogou com o time ideal muito mais vezes do que os outros times. Então, provavelmente, se você olhar os minutos ali, por exemplo, do Matheus Pereira, ou, sei lá, do Caio Jorge e do Flaco Lopes, provavelmente o Caio Jorge vai ter muito mais minutos em campo do que o Flaco, né? Porque ele sai mais cedo, ou porque em alguns jogos ele é poupado. Então, o Cruzeiro, a questão do cansaço é que esse time que a gente está vendo aí, que é o time ideal, eles estão jogando sei lá, quanto que foi esse jogo contra o São Paulo? Dia Mês. 13 de abril, 9 de abril, 13 de abril, perdão. 13, Pois 9 é, segundo. a gente está falando aí de 6 meses que praticamente é um time só que joga. O Flamengo tem o Flamengo e o Palmeiras tem o benefício de ter um elenco mais volumoso, né? E aí, no caso do que a gente está falando dos jovens aí, eu acho que talvez seja o caso do Cruzeiro oportunizar alguns meninos aí da base, né? Por exemplo, a gente já tem visto alguns jogadores sendo relacionados, o Cauã Prats, né? Ganhou minutos importantes aí nessa temporada, inclusive tem sido observado por clubes aí de fora. Algumas posições ali, por exemplo, Matheus Pereira, eu acho que a gente já viu, por exemplo, que não é tão interessante, eu acho, né? Não é tão interessante usar o Gabigol ali naquela função. Às vezes você pega alguém o Sub-20 volta quando de férias? Você sabe? Eu acho que era um mês corrido aí depois que terminou o campeonato mineiro. Pois é, então depois que essa galera tiver disponível aí, eu acho válido, né, pelo menos levar para poder ganhar alguns minutos ali, para fazer essa rodagem, porque às vezes o que parece para mim é que tem alguns jogadores ali que o, que o Jardim já não confia de colocar, né? Por exemplo, o Marquinhos não tem entrado, o Bolas tem entrado cada vez menos. Então, assim, eu acho que o caminho não só de contratação, mas de daqui para frente, se for para mexer no time, ou por dar mais minutos para os jogadores da base ali, para a gente ver, o menino vai entrar motivado para mostrar futebol e tudo mais. E aí o Pedro pode até falar assim, qual jogo, por exemplo, baseado nas posições que o Cruzeiro hoje talvez tenha mais carência, que seria lado de campo, o meia e o atacante, né? Quem que o Cruzeiro poderia aproveitar mais aí daqui até a última rodada do Brasileiro. Ô, Val, antes até de falar assim dos nomes, essa questão que o Valo falou, acho que é muito importante, né? A ideia do Cruzeiro
nessa questão de apostar mais em atletas jovens, em caras. O Jardim usou esse termo uma vez, né? Jogadores que ainda tenham fome na carreira, né? Queiram construir algumas coisas. Mas se a gente olha, por exemplo, para a contratação do Sinisterra, ele é um cara de 26 anos, né? Então, assim, ele não está ali na reta final da carreira, mas ele é um jogador já experiente, jogou em diferentes contextos. Então, não acho que o Cruzeiro não vá olhar para esses atletas. Mas é um perfil muito claro de trabalhar com atletas jovens com potencial. E aí, falando do Sub-20, acho que em algum momento vai ser interessante levar mesmo esses meninos, alguns deles, né, para poder trabalhar ali no dia a dia na Toca da Raposa. Para mim, assim, 4 nomes, eu diria, me vêm à mente como atletas que merecem já começar a vivenciar essa rotina do profissional. É o Bruno Alves, que para mim é um zagueiro assim, muito bom. Foi, pelo menos na minha opinião, e não é porque ele é do Cruzeiro, a tábua de salvação daquela seleção patética que o Ramon Menezes levou para o Mundial no Chile. A pena para o Bruno Alves é que o companheiro dele de zaga, com todo respeito ao atleta, mas era uma âncora. O Bruno Alves tinha que fazer ali, às vezes, de mais de que um jogador da defesa. Juan Gabriel e Cauã Batistella, acho que são 2 jogadores, até nesse perfil de meias, né, são atletas, para mim, com perfis diferentes, mas eu gosto muito dos 2. Acho que o Juan Gabriel seria até uma experiência legal, porque é um atleta que, em características, não estou falando de nível técnico, eu acho que ele lembra um pouco o jogo do Matheus Pereira, de ser mesmo esse organizador, com o Adendo, que é um cara que bate muito de fora da área, e aí o Ryan Leles, acho que do ataque ali, é o atleta que mais cresceu dentro dessa temporada, e eu olho para ele, assim, eu já falei isso algumas vezes aqui na Samuca TV, ele é muito o tipo de jogador que o Leonardo Jardim gosta, porque é um jogador trabalhador, é um cara que se dedica sem a bola, é um cara que ajuda muito defensivamente, é um cara que faz mais de uma função, né? Em alguns momentos a gente viu o Ryan jogando ali como um falso 9, joga como beirada, mas eu acho que o caminho do Cruzeiro é esse, com categoria de base. Dar esse tempo de trabalho. Acho que o principal caso assim do Cruzeiro é o Prats, né? Ele volta do Sul-Americano com a seleção, o Marlon é negociado, o Leonardo Jardim aceita negociar o Marlon com o Grêmio, e aí a gente viu ele ser relacionado, cortado, aí depois ficou só no banco e de repente recebeu suas oportunidades. Acho que o trabalho de categoria de base ele tem que ser feito bem de uma maneira cautelosa. É claro que tem sempre, em algum momento na sua formação de categoria de base, o cara que é extra classe, que ele vai chegar, meter o pé na porta e entrar dentro do time. Mas não é todo mundo que é esse extra classe, né? E a gente tem prova de vários jogadores que não tivemos paciência e hoje, em outros contextos até mais altos, eles estão desempenhando. Para mim, o principal deles é o Thiago, mas eu acho que é um movimento que o Leonardo Jardim vai fazer, cara. Eu acho que ele gosta de revelar esses atletas. Ele está primeiro tentando construir uma base, tentando gerar um time ali que esses meninos não subam com a responsabilidade de resolver, como a gente já viu em alguns momentos esses meninos tendo que fazer, mas é um caminho. Acho que o Cruzeiro vai pensar sim em atletas jovens, mas esse exemplo que eu citei do Sinisterra, acho que não vai ser algo isolado. Caso o Cruzeiro se classifique à Copa Libertadores, e isso está muito perto de acontecer e vai acontecer se Deus quiser, eu acho que o Cruzeiro também vai olhar para atletas ali consolidados, mas que não estejam fazendo essa curva descendente na carreira. Os famosos fim de carreira, né? E aí, Samuca, o perfil do Cruzeiro, você acha que algum jovem ainda pode aparecer nessa reta final? O perfil para o Cruzeiro, claro que é cedo ainda, mas imaginando, né, uma projeção, porque tudo indica, né, que estaremos na Libertadores o ano que vem, vai ser mais uma competição para disputar. Esse ano a gente viu que o elenco não dava ali para alcançar uma terceira competição nessa reta final, e aí? Eu queria, mas não acredito não, Valu. Acho que são 9 jogos aí finais do Brasileirão, a não ser que você cumpra o objetivo rápido aí eu acho que faria muito sentido, né? Não tem chance mais de brigar pelo título, o G4 está garantido, e aí você pode fazer uma preparação especial para os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Fora isso, não acredito, porque teve até o momento aí, eu acho que era ideal, né, os garotos voltando do Mundial,
E para você ter, voltando da Copa do Mundo, né, para ter ali um Bruno Alves no banco, o próprio Kenji, né, ser opção, mas como teve esse período de férias aí, já não acredito mais nisso, viu, Valor? Eu também não. O Fabrício sempre fala disso, né? O grupo muito fechado, até quem tem menos ritmo agora é uma dificuldade, de repente, para acompanhar o ritmo da turma até nos treinos, né? Então, acho que também, de fato, não deve acontecer.